Pessoal, módulo 36 da nossa frente 2, vamos falar um pouco hoje sobre ondas eletromagnéticas. Nesse módulo 36 a gente vai comentar a respeito do espectro e da produção das ondas eletromagnéticas. Próximo módulo, módulo 37, a gente vai formalizar algumas relações matemáticas, tal qual fizemos com as ondas mecânicas. Importante para a nossa aula de hoje é que essa aula é um pouco mais teórica. A gente tem que entender as ondas eletromagnéticas enquanto comportamento. O comportamento das ondas eletromagnéticas é um comportamento bem diferenciado se comparado às ondas mecânicas, por exemplo. Já gostaria de começar a aula já lembrando da parte principal da diferenciação entre esses dois tipos de onda, né? A onda mecânica necessita do meio material, enquanto as ondas eletromagnéticas não precisam do meio material para se propagar. A questão também é que em vários aspectos as ondas mecânicas e eletromagnéticas podem ser diferenciadas, apesar de esse aspecto da necessidade ou não do meio material para se propagar seja o principal. Obviamente, por se tratarem de ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas têm algo em comum. E a principal relação que a gente tem, a principal propriedade que a gente tem para uma onda é que ondas transmitem energia sem transmitir matéria. E tanto ondas eletromagnéticas quanto ondas mecânicas fazem isso. Para a gente poder pegar o gancho, pegar a sequência de forma ideal, na minha opinião, é importantíssimo a gente entender que as ondas podem ser classificadas de outras maneiras também, né? Ondas podem ser longitudinais ou transversais, podem ser uni, tri ou bidimensionais, dependendo da sua abrangência. O formato também, a onda pode ser pontual, pode ser circular, pode ser esférica. Então, tudo isso a gente já viu para trás. E algumas coisas interessantes do tipo comprimento de onda, frequência, a gente também viu nos módulos anteriores, com destaque maior no módulo 35, quando a gente conseguiu, inclusive, matematizar a relação entre velocidade de propagação da energia da onda, frequência de vibração da onda e comprimento de onda. Para a onda eletromagnética, então, você entender o espectro eletromagnético é importantíssimo, você entender o conceito de frequência e a relação que frequência e comprimento de onda terão, né, principalmente para as ondas eletromagnéticas. E também a gente vai falar um pouco sobre a produção desse tipo de onda. Nesse módulo 36 a gente vai tentar colocar assim de maneira bem simplificada, obviamente, como que uma onda eletromagnética pode ser produzida, embora vocês não estudaram ainda o que é um campo elétrico, o que é um campo magnético. Vocês vão estudar isso lá no terceiro ano do ensino médio e as coisas passam a ficar um pouco mais claras. A gente pode comentar sobre a onda eletromagnética e em alguns outros termos. O detalhe também, pessoal, é que nesse módulo a gente vai ver alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. A gente vai conseguir analisar situações, inclusive do nosso dia a dia, que fazem uso de ondas eletromagnéticas. E uma das conclusões importantíssimas desse módulo é que, como ondas eletromagnéticas podem percorrer o vácuo, elas são muito abrangentes. Então, o nosso universo não possui apenas corpos formados por partículas, possui também ondas eletromagnéticas para tudo que é lado, vamos dizer assim. O nosso universo é preenchido por ondas eletromagnéticas que se originam basicamente de partículas elétricas em movimento. O espectro eletromagnético, ele aborda os tipos de ondas eletromagnéticas que nós conhecemos. Esse espectro, por exemplo, ele traz, muitas vezes em ordem crescente ou em ordem decrescente de comprimento de onda ou frequência, traz como exemplos. A luz visível também faz parte desse espectro, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da luz visível, ok? E já para começo da nossa abordagem, vocês estão vendo aí na tela, raios gama, raio-x, ondas ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas, televisão, rádio. Aliás, micro-ondas e televisão e rádio
são 3 palavras que normalmente a gente usa para fazer referência ao aparelho eletrodoméstico, e não é bem assim. As ondas que o aparelho de micro-ondas produz são ondas que são classificadas como micro-ondas. A gente vai ver por que elas são classificadas assim. Aparelhos televisores captam e decodificam ondas de televisão, que são ondas longas de comunicação. O rádio, basicamente a mesma coisa, só que ele faz a conversão dessas ondas eletromagnéticas apenas em som. O destaque maior, obviamente, vai estar na luz visível, que compõe o espectro eletromagnético, a luz visível formado pelos espectros do arco-íris. Inclusive aqui está, na própria apostila de vocês, está bem escuro, parece que é preto, mas a gente vai na ordem crescente de frequência, do vermelho passando pelo alaranjado, o amarelo, o vermelho, o azul, o anil e o violeta. Então, nesse formato, da direita para a esquerda, a frequência de vibração da onda da luz visível aumenta. Chama de luz visível porque a gente só consegue enxergar as ondas eletromagnéticas que vibram entre essas frequências. Não esquece, viu, pessoal? A gente já comentou isso lá em óptica, mas a cor do feixe luminoso é algo que é identificado pela sua frequência. Do vermelho ao violeta, na luz visível, a gente tem um aumento de frequência. As ondas que são luz também, mas radiação luminosa que tem frequência maior que a violeta, a gente chama de ultravioleta, proveniente do Sol, por exemplo. A lâmpada solar também produz. E as ondas que têm frequência menor do que a vermelha, a gente chama de infravermelho, são ondas luminosas também, só que a gente não enxerga porque não faz parte da faixa de luz visível, mas a gente usa muito em controle remoto de televisão, sensores e tudo mais. Esse conjunto de todas as radiações eletromagnéticas a gente chama de espectro eletromagnético. Aliás, inclusive as ondas infravermelhas a gente estudou lá em radiação térmica como sendo ondas de calor, podem transmitir energia na forma de calor. Todos esses tipos de onda são os principais do espectro eletromagnético. Já dá para ver que da direita para a esquerda aqui é uma ordem crescente de frequência. As ondas eletromagnéticas referentes aos raios gama são as ondas eletromagnéticas de maior frequência, quer dizer que é aquelas que vibram, oscilam com maior número de oscilações por unidade de tempo. As ondas de rádio são aquelas que, do espectro eletromagnético, desse espectro representado, aquelas que têm menor frequência. Então, compensa, apesar de que na próxima página a gente vai ver várias imagens em relação a essa questão de frequência, você entender que da direita para a esquerda nesse espectro, a frequência cresce. A gente tem certeza baseado na frequência da onda luminosa aqui, ó. Do vermelho ao violeta a frequência cresce. Ok? Bom, pessoal, e já dando um spoiler do módulo 37, lá a gente vai conseguir, inclusive, provar por uma propriedade importantíssima da onda eletromagnética, que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Olha só, frequência, lembrando que é o número de oscilações que uma onda faz por segundo, em hertz. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos na onda. A gente viu isso no módulo passado. Era para onda mecânica, mas também serve para onda eletromagnética. Mas com a seguinte situação. Comprimento de onda é a distância que a onda percorre, a energia da onda vai percorrer quando ela faz uma oscilação completa. Repara que é o contrário do comportamento. No nosso caso aqui, ó, as ondas estão crescendo a frequência da direita para a esquerda, enquanto o comprimento de onda cresce da esquerda para a direita. Desde já, pessoal, quando o assunto é onda eletromagnética, vocês devem levar isso em consideração. Independente do tipo de onda eletromagnética, você tem que lembrar que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais, certo? Os raios gama, que são as ondas eletromagnéticas que possuem maior frequência, também terão o menor comprimento de onda. As ondas de rádio, que são as ondas de alto alcance, são as ondas que têm menor frequência e, portanto, maiores comprimentos de onda.
Todas as frequências aqui estão em notação científica, em ordem de grandeza, porque é normal uma onda eletromagnética ter uma frequência muito elevada, se comparada a qualquer outro tipo de onda. Então, você ter, por exemplo, 10 elevado a 21, que é uma frequência de um raio gama, isso aqui significa que ele faz 10 elevado a 21 oscilações por segundo. Pensa bem em qual que é o resultado desse tipo de oscilação. Consequentemente, você tem a onda bem pequena, né, da ordem de comprimento de onda de 10 elevado a menos 13 metros, por isso que de todo o espectro eletromagnético, os raios gama são aqueles que têm maior potencial de penetração. Dificilmente você consegue formar uma parede para proteger de raios gamas que inclusive são provenientes de reações nucleares, né, como se for, a gente conhece como radiação química, né, visto muitas vezes como um malefício. Temos que tomar cuidado, obviamente. O raio-x também é uma onda de uma frequência muito grande, portanto, um comprimento de onda pequeno. E repara aí, ó, compara todos os valores e vê que da esquerda para a direita, enquanto a frequência diminui, da esquerda para a direita, o comprimento de onda correspondente aumenta. Isso funciona para a luz visível, que é simplesmente uma faixazinha pequenininha de todo o espectro de onda eletromagnética. Você tem os infravermelhos, que são as ondas de calor, frequência abaixo do vermelho, os ultravioleta, que são as lâmpadas solares, frequências acima do violeta. Você tem as micro-ondas, que são caracterizadas por ondas que não são tão pequenas assim, como o próprio nome está querendo fazer uma referência, porque tem onda menor do que a micro, em termos de comprimento de onda, e as ondas de comunicação, as ondas de rádio. Então, nessa página aí, pessoal, vocês podem ver aí, ó, vários exemplos de cada um dos campos e a origem, a fonte física de cada um, né? Repara que em todos tem a ver com carga elétrica em movimento oscilatório, movimento vibratório, né? Você tem aqui ó, o forno de micro-ondas que funciona por ressonância nas moléculas de água, porque as moléculas de água têm frequência natural e de vibração igual às ondas de micro-ondas. Você tem ondas que podem ser usadas para comunicar e para fazer detecção nos radares. Os aquecedores elétricos usam onda infravermelho, que são ondas de calor. Tudo isso aqui, ó, é importantíssimo você dominar, principalmente onde é usado, a questão da penetração. O raio gama penetra facilmente em qualquer barreira. Onda de rádio é facilmente interferida porque ela é onda grande, ela não consegue passar por qualquer obstáculo. Enfim, você tem uma leva de exemplos que podem te ajudar na hora de falar sobre as ondas eletromagnéticas. Nessa mesma página, inclusive, tem aí a parte que faz uma referência às palavras em inglês que podem exemplificar tudo isso aí que a gente está vendo. Mas o mais importante aqui, ó, comprimento de onda, frequência. À medida que o comprimento de onda cai, a frequência aumenta. Não esquece disso para qualquer onda eletromagnética. Para ondas mecânicas até que vai. O som, por exemplo, funciona assim, mas desde que tenham as mesmas velocidades. O detalhe é que para a onda eletromagnética vai ser sempre assim. Bom, e para encerrar essa parte teórica nossa, para a gente ir para o exercício, tem um esquema aqui que tenta falar de forma bastante simplificada como que uma onda eletromagnética se forma. O que eu queria que vocês levassem em mente é que se você pega uma carga elétrica e faz essa carga elétrica fazer movimento oscilatório, ela vai causar uma deformação no espaço que vai se propagar. Essa deformação a gente chama de onda. Onda eletromagnética é sempre transversal, né? Essa característica aqui da onda eletromagnética você não pode deixar nunca de lado. E essa oscilação, essa vibração da carga elétrica de subida e descida aqui, por exemplo, carga elétrica oscilando, é essa carga elétrica oscilando que vai criar a onda eletromagnética, que inclusive pode influenciar outras cargas, ímãs e tudo mais. Então, assim, bem simplificadamente,
por uma questão de definição, a onda eletromagnética é formada por campo elétrico e magnético perpendiculares entre si, que promovem a oscilação do pêndulo em uma bússola à distância, que está escrito aqui embaixo. Só que você vai definir onda eletromagnética, a origem da onda eletromagnética é de cargas oscilando. Simplifica ao máximo, não esquece, cargas oscilando resultam em onda eletromagnética. Lembra que onda eletromagnética, assim como qualquer onda, transmite energia sem transmitir matéria. Ondas eletromagnéticas são sempre transversais. A vibração de uma onda eletromagnética é perpendicular ao sentido de a direção de sua propagação. Então, ondas eletromagnéticas são sempre transversais e, na maioria das vezes, são esféricas e tridimensionais, ou seja, ela ocupa todo o espaço que lhe é fornecido, na verdade. Ocupa entre aspas, né? Porque não é matéria e sim energia. E energia não ocupa espaço, né? Mas vê se dá para entender que a questão de uma onda ser abrangente o suficiente de não ficar limitada a um ponto, ou a uma reta, ou a um plano. Ela é espacial, a onda eletromagnética, e além de transversal. Aqui tem um desenho que exemplifica uma carga elétrica, um elétron, por exemplo, que pode oscilar de um nível para o outro nas camadas eletrônicas, e quando ele vai para um nível de menor energia, depois volta para o nível de maior energia, oscilando, provoca uma onda eletromagnética que normalmente é uma onda visível. Esse fóton aqui, ó, é uma referência a uma partícula da onda de luz que a gente consegue enxergar, por exemplo. É meio complicado a gente explicar isso agora, viu, pessoal? Mas vamos ficar atento às características que são mais importantes. Ondas eletromagnéticas são sempre transversais. A gente viu que o comportamento da frequência e do comprimento de ondas são inversos. Quanto maior for a frequência, menor vai ser o comprimento de onda. E os demais exemplos que a gente conseguiu observar. Vamos para os exercícios. Número 1. A figura abaixo representa o espectro eletromagnético que apresenta ondas diferentes comprimentos de onda. A compreensão do espectro eletromagnético permite ao homem explorar diversos tipos de ondas, nas mais diferentes formas, nas transferências de informações, na saúde. Repara, pessoal, raios gama, comprimento de onda bem pequeno, a distância entre duas cristas consecutivas é pequena. Raio-X, o comprimento de onda aumentou um pouco, luz visível vai aumentando. À medida que você vai descendo aqui nesse espectro, o comprimento de onda vai ficando cada vez maior até chegar nas ondas de rádio, que tem a ordem de quilômetros aí, olha só. Ondas de longo alcance, ondas pequenas, essas ondas são muito energéticas, essas ondas aqui têm baixo poder de penetração, essa aqui tem alto poder de penetração. Continuando, a partir do espectro eletromagnético é correto afirmar que a gente vai ter que ir opção por opção aqui para criticar as erradas e tal. Letra A está dizendo que o infravermelho, visível ao olho humano, já pode parar. Infravermelho não é visível ao olho humano. Letra A está falso. As ondas de rádio não são visíveis ao olho humano e possuem velocidade baixa quando comparada à velocidade da luz visível. Na verdade, pessoal, ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, assim como a luz visível. Então, não possuem velocidade baixa comparada à luz visível, possui velocidade igual. Todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade no mesmo meio. Letra C, os raios gama são invisíveis ao olho humano, possuem pequeno comprimento de onda e alta frequência, com alta capacidade de penetração em objetos sólidos e no corpo humano. Essa é perfeita, a resposta nossa, letra C. Número 2, alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Aqui está falando sobre a utilização de onda eletromagnética em sensores, viu, pessoal? Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Isso aqui é como se fossem esses sensores que acendem a luz quando você passa, quando detectam o movimento de alguma coisa, ou então a porta que abre só pela aproximação de uma pessoa. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência. Olha só, tem uma dica aqui no exercício.
quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo, radiação emitida pelo corpo da pessoa, é luz visível? A pessoa não produz luz própria, né? É ultravioleta, ela não é uma lâmpada solar. Na verdade, pessoal, nosso corpo emite ondas de calor, que são da frequência do infravermelho, letra C. Número 3, nossa pele possui células que reagem à incidência da luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. Engraçado, né? O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente olha só, vamos acompanhar o espectro aqui, ó, porque a gente consegue achar a onda luminosa da luz incandescente aqui, ó, na luz visível. A luz incandescente, a lâmpada incandescente é aquela antiga que esquenta bastante. Eu falo que é luz visível porque a gente consegue enxergá-la. No caso, o bronzeamento não ocorreu, o bronzeamento normalmente é aqui, ó, na onda de radiação ultravioleta, né? A diferença entre a lâmpada incandescente, que está no espectro de luz visível, e da radiação ultravioleta é que a radiação ultravioleta tem maior frequência e menor comprimento de onda. Então, essa lâmpada incandescente, ela tem frequência mais baixa e comprimento mais alto do que a onda que faria o bronzeamento. A gente consegue ver a resposta aqui na letra B. A onda da infravermelho, da onda da lâmpada incandescente, que é aqui do espectro visível, tem frequência baixa em relação à onda do espectro da radiação ultravioleta, que é a onda de bronzeamento. Número 4, analise as afirmativas abaixo em relação às ondas eletromagnéticas. Inclusive tem o espectro aqui de comprimento de onda, lembrando que, ó, da esquerda para a direita aqui, enquanto o comprimento está diminuindo, enquanto o comprimento está aumentando, a frequência está diminuindo. Então, raios gama, menores comprimentos, maiores frequências. Ondas de rádio, que estão aqui no final, maiores comprimentos, menores frequências. O número 1 diz que os raios gama são radiações eletromagnéticas de frequência maior do que a luz visível. Luz visível aqui tem maior comprimento de onda do que o raio gama. Então, o raio gama tem maior frequência. Então, a número 1 é verdadeiro. Número 2, as micro-ondas são ondas eletromagnéticas que se propagam no ar com velocidade maior do que as ondas de rádio. Não, pessoal. Todas essas ondas aqui no ar têm as mesmas velocidades. A número 2 está falso. Qualquer onda eletromagnética tem velocidade igual. 3, os campos elétrico e magnético em uma radiação infravermelha vibram paralelamente à direção de propagação. A número 3 está dizendo que ondas eletromagnéticas tipo infravermelho são ondas longitudinais. Isso é mentira. A vibração não é paralela, é perpendicular à direção de propagação. Ondas eletromagnéticas são sempre transversais. A número 3 é falsa também. Por isso que a nossa resposta vai ser, chegar para baixo aqui um pouquinho, é letra E, que diz que somente a 1 é verdadeira, ok? A gente finaliza esse módulo aqui, pessoal. Até a próxima.